Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Theo Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E o episódio de hoje é um oferecimento da UJR, a União do Judaísmo Reformista, e a gente vai falar de um tema um pouco espinhoso, delicado, que pode exaltar alguns ânimos. Então a gente vai pedir para você delicadamente que, se o seu ânimo se exaltar durante a audiência desse podcast, faz uma respiração profunda, inspira em 4 tempos, expira em 4 tempos, e depois, se você tiver algum comentário de ódio para fazer, você escreve num papel, espera 24 horas e aí você queima esse papel e a sua vida vai ficar bem mais tranquila. A gente vai falar sobre os assentamentos israelenses, que é um tema polêmico, difícil de discutir, pro qual, para cada meio grama de informação, as pessoas têm 3 quilos de opinião. Então, de novo, ouça até o fim e aí depois a gente pode discutir também se a queima do papel não tiver resolvido. Então, pra gente tratar desse tema, a UJR fez a ponte entre nós e o rabino israelense, brasileiro israelense, Shlomo Zalman. Shlomo, um prazer ter você aqui com a gente. Nosso primeiro convidado com sotaque, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação. Seja muito bem-vindo e eu vou te pedir se você pode, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes. Obrigado, Angela, com muito prazer. Eu sou Shlomo Zalman, eu nasci no Rio de Janeiro em 1974. É importante marcar, quer dizer, a data, porque a gente está falando de uma situação que não é nova, que passou muitas modificações durante os anos. A perspectiva histórica é muito importante. Quando eu tive 2 anos, minha família fez Aliyah, assim a gente chama a imigração para Israel, de judeus, e eu cresci em Israel desde 2 anos de idade. Passei 2 temporadas como criança e jovem no Brasil com meu pai, que era educador em escolas no Rio. Ele foi mandado de Israel para trabalhar, então eu tenho boas lembranças de uma vida também na comunidade judaica no Rio e em São Paulo. Quando eu tive 5 anos, a minha família mudou dentro de Israel para um assentamento. E eu, desde 5 anos de idade, eu cresci num assentamento israelense na área que se chama na Judéia. Cresci em família ortodoxa, sionista, ortodoxa moderna. E faz 15 anos atrás que eu, pessoalmente, com minha esposa e a filha que era pequena, e 2 filhos na época, a gente passou de uma comunidade ortodoxa para uma comunidade egalitária, mais liberal, aqui em Israel. E depois, com essa mudança, que também influenciou muito a minha visão política e religiosa, depois eu fui estudar, eu estudei rabinato reformista aqui em Israel. Me formei 4 anos atrás. Eu trabalhei 4 anos como diretor-geral da comunidade Kol HaNeshama, que é a comunidade reformista maior em Jerusalém. Desde um ano atrás, eu estou trabalhando como rabino freelance, independente. Eu ensino bar mitzvah, bat mitzvah, eu faço cerimônias. Eu comecei a fazer cerimônias faz 8 anos atrás já, para famílias que vêm do Brasil, querem fazer uma cerimônia liberal aqui em Israel. Eu produzi muitas cerimônias dessas, e eu trabalho com a WUPJ, World Union for Progressive Judaism, a União Internacional das Comunidades e Organizações Reformistas, como consultor de programas educacionais. E virei também, faz 2 anos atrás, virei a ser um sofer stam, uma pessoa que talvez o Theo pode explicar melhor em português, que escreve os textos e pergaminhos, os textos judaicos sagrados. Isso, um escriba. Que faz os pergaminhos da mezuzá que a gente tem em casa, por exemplo. Exato. Tefilim, Sefer Torah e Megillah. E eu comecei a praticar essa arte também. É isso sobre mim, por enquanto. Maravilha, Shlomo. Muito obrigada. De novo, seja super bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. E você menciona que a partir dos 5 anos, você, com a sua família, morou em um assentamento em Israel, na região da Judéia. Só pra gente pensar em termos de mapa de Israel, pra gente ilustrar um pouco pra quem tá ouvindo, isso é mais pro norte, pro sul? Em que região do país? A Judéia é bem central, porque fica na área sul de Jerusalém. A parte de Jerusalém pro sul, a gente chama Judéia, e a parte norte, a gente chama Samaria, né? Hebron. E tem a faixa de Gaza, a fronteira com o Egito, que fica na beira do mar, no oeste, né? Está desconectada
Judéia e Samária, que é uma faixa inteira. Essa parte, Judéia e Samária, é o que a gente costuma ler, ouvinte, no jornal como Cisjordânia, como margem ocidental, West Bank em inglês, margem ocidental do Jordão. O termo é um termo complexo, chamar de margem ocidental, porque ele não é só a margem do rio. E também os jordanianos não chamavam só Judéia e Samária de margem ocidental. Historicamente, os jordanianos chamavam tudo o que hoje você abre o mapa e vê como Israel, como margem ocidental. Eles se entendiam como Transjordânia, aliás, na independência da Jordânia, esse foi o nome do país, Transjordânia, e o outro lado do rio Jordão era a Cisjordânia, ou seja, toda Israel. Ideologicamente, a Jordânia tinha a ideia de fazer tudo isso um único país. Enfim, outros nacionalismos existiam ali em paralelo também. Tem o nacionalismo libanês, tem nacionalismo sírio, tem nacionalismo, obviamente, o nacionalismo árabe-palestino, o nacionalismo judaico, e tudo isso vai formar o caldeirão aí que desemboca nos conflitos que acabaram surgindo. E, bom, a primeira pergunta que eu vou fazer pra gente começar a nossa conversa sobre esse assunto é um pouco óbvia, mas como eu disse, né, pra cada meio grama de informação que a maioria das pessoas tem, elas têm 3 quilos de opinião. Eu acho que é importante a gente saber exatamente o que são os assentamentos, onde eles se encontram, né? Agora que a gente falou um pouco mais da geografia de Israel, dá pra, na cabeça, a gente formar um pouco essa paisagem. Então, os assentamentos são bairros de moradia que foram construídos na área da Cisjordânia, que foi conquistada por Israel na Guerra dos 6 Dias, 1967, foi com o apoio do governo. Começou com algumas protestas, uma iniciativa. O governo, depois da guerra, conquistou terrenos com a população local, que era a população que até aquele dia era a população jordaniana. E essa população ficou em suas cidades, em cidades árabes, que eram jordanianas, pode chamar, até 67. A gente hoje chama de palestino porque eles não estão mais ligados com a Jordânia em termos de cidadania, mas também não são cidadãos israelenses. Então, havia um movimento religioso que queria mudar para viver. Começaram assentamentos nessa área porque na Cisjordânia estão as raízes judaicas originais, quer dizer, da Bíblia. Está tudo Hebron, Merat HaMachpelah, Monte Moriá em Jerusalém, que até 67 estava sob a dominância da Jordânia também. Isso. Aqui cabe um detalhe também para o nosso ouvinte, por que afinal de contas essas terras estavam na mão da Jordânia? Isso acontece como desfecho da Guerra de Independência, né? Em 1947, a ONU tinha determinado dividir a terra da Palestina mandatória, né, do mandato britânico palestino, em 2 áreas. Não é certo falar em 2 áreas porque eram mais áreas, mas assim, parte dessas áreas para o estabelecimento de um Estado judaico e parte dessas áreas para o estabelecimento de um Estado árabe na Palestina. E quando o mandato britânico acaba, começa a Guerra de Independência. Como resultado dessa Guerra de Independência, Israel vai ganhar as suas primeiras fronteiras, vai conquistar parte de territórios, sim, que vão se tornar o Estado de Israel, reconhecido internacionalmente e tudo mais, e parte desse território acabou ficando nas mãos dos jordanianos, que tinham travado também a guerra com Israel, e por isso deu o nome de Cisjordânia, e parte ficou na mão dos egípcios, que é o caso da faixa de Gaza. E aí, na Guerra de 67, 19 anos depois da independência de Israel, na Guerra dos 6 Dias, esses territórios que estavam na mão da Jordânia e que estavam na mão do Egito acabaram sendo conquistados por Israel. E aí, então, é que a gente entra nessa questão que o Shlomo estava falando sobre o fato de que boa parte da historicidade judaica na terra de Israel estava justamente geograficamente localizada nessa região que a ONU tinha determinado que seria eventualmente um Estado árabe, enquanto boa parte do centro-sul de Israel, que é o deserto do Negev, o deserto do Aravá, primeiramente não tinha grande população ali e não é parte da terra de Israel histórica, né, da habitação judaica historicamente falando, ou grande parte dela e tudo mais. Então vai nascendo esse desejo no momento dessa vitória da Guerra dos 6 Dias, começa a aparecer esse desejo como que um destino manifesto por parte de muitos grupos religiosos de morar
chegar nessas regiões, colonizar essas regiões e construir ali bairros e cidades, que a gente chama de assentamento por falta de uma palavra melhor para traduzir. Todo mundo acha que assentamento é necessariamente um monte de trailer. Até tem coisas assim, mas quando a gente fala em assentamento judaico, se você vê as imagens, e a gente vai colocar na newsletter para todos os ouvintes, vocês vão ver que são cidades inteiras já construídas e constituídas como tal. Acontece que em Israel nem toda cidade tem o status de cidade, como nos Estados Unidos tem cidade, tem condado, tem aldeia, tem outros termos, também esse é o caso. Então, o termo em hebraico é ishuv. Ishuv, a gente não tem uma palavra melhor do que assentamento, mas assentamento tem uma conotação em português que necessariamente denota força, sendo algo feito necessariamente à força. E não é o caso. Dentro de Israel mesmo, não falando dos territórios da Cisjordânia e Gaza, dentro de Israel há lugares que estão considerados ishuv, porque eles não têm ainda a quantidade populacional e territorial para serem chamados de cidade. Você tem ishuvim dentro de Israel. Mas a gente chama os ishuvim na Cisjordânia como itnachaluyot. A palavra itnachaluyot já tem essa a conotação de força. De força. Em hebraico existe essa diferença entre esses dois termos. Em português, as pessoas usam genericamente assentamento para todo tipo de ishuv, seja dentro de Israel, seja nos territórios, que muitas vezes estão traduzidos como territórios ocupados, são as itnachaluyot. Quando você fala do assentamento, eu concordo muito que ele tem essa conotação de uma coisa feita à força, e eu acho que ele traz ainda uma outra carga, que é a da coisa improvisada. O assentamento, ele parece não necessariamente é. Exato, como você disse, são cidades constituídas, então ele não só não necessariamente foi feito à força, mas ele também não necessariamente é uma coisa improvisada, que era a imagem que você tinha feito antes dos trailers, né? Eu mais do que trailer, eu tava pensando até em barracas, sabe? A gente pensa, por exemplo, Blumenau. Se eu for descrever a cidade de Blumenau historicamente, numa página da Wikipédia, vai dizer lá que Blumenau começa como um assentamento alemão. Não significa que os alemães invadiram. Não, eram imigrantes alemães que estavam no Brasil e que começam um lugar e que se estabelecem. Esse estabelecimento é o assentamento. São Paulo se inicia como um assentamento e qualquer cidade no planeta se inicia com assentamento de pessoas. Mas realmente, no dia a dia de hoje, a palavra assentamento traz toda essa carga e que já traz com essa carga também uma porção de opiniões já pré-estabelecidas, né? Já pré-concebidas. Bom, mas vamos continuar. É importante também mencionar que a ONU tinha um plano em 1947 de dividir a terra e do mandato entre palestinos e judeus e criar dois países novos, um país judaico e um país palestino, que não existia até aquele momento. E a liderança árabe da região não aceitou o plano e a liderança judaica aceitou, mas por causa que a liderança árabe não aceitou esse plano, surgiu a Guerra da Independência de Israel. E no final, Israel nas fronteiras de 48 e não criou um país palestino. E os países árabes, o Egito e a Jordânia, não dedicaram terras que eles obteriam nessa guerra para os palestinos. Então surgiu um problema de refugiados palestinos naquela época. Bom, então, o governo israelense, quando viu que tem uma população com uma motivação muito forte religiosa de mudar e viver nesses novos territórios, usou esse fato, na verdade, para criar uma nova realidade política ou geopolítica, dando mão e apoiando a criação de assentamentos em vários pontos desses novos territórios. É importante também saber que tem diferença entre os territórios e a localização dos assentamentos. Tem assentamentos que estão bem próximos à linha da fronteira com Israel, vamos falar o Israel legítimo, ou reconhecido internacionalmente, e em lugares que não invadiram nenhuma área que estava ocupada por palestinos, nem seja uma cidade, ou moradia, ou territórios de agricultura, que é árabe.
tem o lugar, a área onde eu cresci, que se chama Gush Etzion. Na verdade, tinha assentamentos em Gush Etzion até antes de 1948. Na época assentamentos judaicos. Judaicos, sim. Naquela época foram comprados territórios legalmente dos donos reconhecidos por organizações e pessoas judaicas antes de 1948, antes da guerra da independência e antes quer dizer, nos anos 20 do século XX. Quer dizer, muito antes da decisão da ONU em dividir essa terra. Então já tinha gente lá e isso acabou não fazendo parte do plano de partilha da ONU. Então, essa é uma área. E tem outros assentamentos que estão bem próximos às cidades árabes. E a ocupação israelense, militar lá, e a moradia de judeus tão próximo da população palestina, cria, nesses pontos, um conflito bem mais radical do que assentamentos que estão bem próximos à fronteira e tem muito menos interação com a população palestina. Eles vão diretamente, eles entram em Israel, trabalham em Israel, dentro da linha verde. Precisa menos intervenção militar na área palestina. Mas com os anos, essa população cresceu. E tem mais um fato que apoiou acrescentar a população judaica, aumentar a população, é o mercado de imóveis israelense. E está, durante muitos anos, quase só em subida. Está subindo o tempo todo. O valor de imóveis, de apartamentos, está subindo. É importante saber que a maioria dos territórios israelenses da terra está em mãos do governo, não está em mãos particular. Então, o governo controla também o valor das terras. E sempre ofereciam as terras na Cisjordânia o mais barato. Então, tem populações que durante muitos anos queriam melhorar, passar de um apartamento para uma casa e não podiam encontrar em Israel, mudaram para a Cisjordânia. E aí são pessoas que não necessariamente têm uma ideologia religiosa X ou Y, mas que estão indo procurar uma condição melhor de vida. A ideologia é da falta de dinheiro, né? Exato. É como se diz em bom português, aqui está pela hora da morte o valor dos imóveis. E realmente, os valores na Cisjordânia são muito mais em conta. Era que vocês estavam falando do preço de como está exorbitante o valor imobiliário de Israel. Eu pensei, virou um São Paulão, né? E isso é uma tendência que a gente vê. Eu sei que você vai falar que em Israel tá mais caro do que em São Paulo. Eu tô vendo... Vocês que estão nos ouvindo não estão vendo a cara do Theo pra mim. Mas eu sabia que ele ia fazer essa cara. São Paulo tá um paraíso de barato. Em comparação com Israel. E isso é uma coisa que, enfim, a gente para ver, né? E faz sentido, porque no fim das contas, você precisa procurar um lugar para morar em que você não se endivide. Que você paga para morar, não crie dívidas. Porque senão isso vira uma bola de neve. Porque a gente tem essa questão, né? Isso assim, quando você vai ver de um ponto de vista não ideológico, mas apenas um ponto de vista muito prático, isso é uma coisa que faz sentido. E também é importante mencionar que durante os primeiros 20 anos, desde a ocupação, 1967, não havia uma reação violenta da parte dos palestinos. Quer dizer que quando eu mudei, a minha família mudou para a Cisjordânia em 1977, a gente viajava, meu pai trabalhava em Jerusalém e ele viajava, tinha que passar na cidade de Belém. Para chegar em Jerusalém, passava dentro da cidade, na rua central da cidade, podia parar, fazer compras no mercado lá e não tinha nenhum perigo. E também os árabes, os moradores árabes de Belém podiam viajar para Jerusalém sem nenhum problema, não tinha nenhum checkpoint. No caminho deles também, na época. Em 1987, começou a manifestação... A intifada, a primeira intifada. A manifestação violenta contra a ocupação, que começou com um conflito violento que está continuando até esses dias em ondas, sabe? Em ondas que ele vai para uma época bem grave esses dias. Tinha épocas mais quietas, também tem a ver com o processo de paz que estava passando e épocas que não tinha nenhuma negociação sobre paz com os palestinos. Então,
eu tinha uma infância bem legal, bem boa, lá no assentamento. É uma comunidade bem carinhosa, uma ideologia sionista de direita, mas não de extrema direita. Não tinha... Eu não cresci com gente racista ou com gente que iria fazer atos violentos contra palestinos de nenhum jeito, nem pensar. Mas a opinião é que a terra de Israel é uma herança histórica e religiosa judaica, e a criação de um Estado judaico é uma justiça mundial, é um ato de justiça mundial para os judeus, que foram perseguidos por tantos anos por muitas nações em época que não tinham a sua terra. Não tinham para onde ir se precisassem sair de onde estavam. E acho que essa é a grande diferença da existência do Estado de Israel hoje em dia. Se precisar ir para algum lugar, hoje em dia tem esse lugar. Isso me lembra muito quando eu estive em Israel em 2012. A gente visitou, eu fui com o Taglit, né, que é aquele programa que leva os jovens judeus para Israel. E a gente visitou o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto. Ele é cronológico, a exposição do museu. Então você vai vendo como o antissemitismo começa a florar de novo na Europa, ou como ele acorda de novo, porque o antissemitismo ele estava em stand-by, né, digamos assim. Ele não tinha desaparecido, mas estava uma coisa mais tranquila, até que virou o que virou com o Holocausto. E no momento em que estão se fazendo leis contra judeus na Europa, né? Então, não podem frequentar as escolas, não podem sentar nos bancos, não podem ir a determinados lugares, tem que usar a estrela amarela na rua para se diferenciar. E algumas das pessoas começam a sair da Europa e procurar refúgio em outros lugares. Eles tinham também, os governos, o problema judaico em suas populações, e alguns governos oferecem seus judeus para outros países. Do tipo, olha, a gente tá com esse negócio aqui que a gente não quer. Tem alguém que queira? Que nem quando você vai doar uma coisa que tá na sua casa, que já usei isso por um tempo, agora não me serve mais, você anuncia se alguém que você conhece quer aquilo. E eles fizeram, né? Muitos governos fizeram isso com suas populações judaicas nessa época. E eu me lembro, isso é uma das coisas que mais ficou na minha memória dessa visita do Holocausto, que foi a resposta do governo australiano, que, grosso modo, também é o governo britânico, que a rainha da Inglaterra, quer dizer, nem é mais rainha da Inglaterra, né? Agora vai ser o rei Carlos, mas na época, enfim, era o pai da finada rainha Elizabeth, era o monarca que mandava na Austrália. Pra quem não sabe, dá um Google, procura até a nota de dinheiro do dólar australiano, tem a cara deve ter ainda a rainha Elizabeth, que faz pouco tempo que ela morreu, os caras não vão gastar essa grana toda pra mudar o dinheiro. Mas enfim, foi a resposta da Austrália que falou assim: tendo em vista que atualmente a Austrália não tem qualquer problema em sua sociedade, nós não temos vontade ou desejo de atrair um problema para o nosso país. De importar um problema para dentro da Austrália. Tá tudo bem, sabe? Por que vocês vão mandar? Vocês não querem o problema? O problema é de vocês, a gente que não quer. Aqui tá tudo bem, não precisa mandar. Isso vai fazer com que muitas vezes esses judeus que estão procurando sair da Europa ou não tem um lugar para ir, ou tem que ir para qualquer lugar que apareça. E daí as grandes ondas de imigração nos anos 30 e 40, sendo que tem países que às vezes estão muito abertos e às vezes estão muito fechados para isso. É o caso do Brasil. Durante o período Vargas existe um momento em que está aberto isso, de repente fecha-se tudo, não quero receber judeus, de repente se utilizam de um recurso diplomático muito interessante, uma história bem interessante que a gente pode inclusive abordar em algum episódio, mas dos judeus que tinham fugido da Alemanha, entrado na Itália, e um cardeal salva a vida deles e faz uma carta diplomática. O Vaticano, afinal de contas, é um Estado soberano, e faz uma carta e manda 920 e poucos judeus para o Brasil, atestando ao governo brasileiro que se tratam de israelitas de religião católica, que eles se converteram lá com ele e que eles são judeus, mas eles são católicos. E aí o governo do Getúlio Vargas deixa eles entrarem, porque entendem que não são mais judeus religiosamente falando. E obviamente eles nunca tinham se convertido, eles simplesmente estavam buscando abrigo e acabaram chegando em São Paulo com esse visto e sendo reconhecidos pela comunidade judaica como judeus para todos os efeitos. Mas isso só para a gente pintar o que está acontecendo. E claro, de fato, o
o estabelecimento do Estado de Israel, a independência e tudo mais, muda também a percepção no mundo inteiro das suas populações judaicas, né? Então, obviamente, aquele que era visto como um eterno não cidadão ou um eterno estrangeiro nos países onde moravam, agora existe uma outra percepção, existe ascensão social, inclusive em vários países por conta disso, e isso vai mostrando também o quanto é importante para um povo que era visto como estrangeiro o tempo todo, mas que também não podia voltar para sua terra de origem por conta de certos contextos históricos específicos no decorrer dos últimos 2000 anos, como que esse povo era percebido de uma maneira fraca e como que depois que esse jogo vira e você recupera essa soberania nacional, você passa a ser considerado povo de novo, tipo A. Você não é mais tipo B, tipo C dos povos. Então isso muda muito a perspectiva. Mas voltando para aquilo que o Shlomo estava falando, sobre como que durante aí esses primeiros 20 anos, de 67 até 87, muitas vezes a perspectiva que se tinha de dentro da população judaica é: vamos habitar a terra dos nossos antepassados e, de fato, não tem um problema que existam não-judeus vivendo também aqui, tudo bem. O problema é que isso vai se acumulando durante todos esses 20 anos. Existem lideranças específicas que vão surgindo, existem políticas de governos diferentes que vão fazendo com que tensões vão surgindo e aumentando, a bola de neve vai crescendo até que tudo começa a estourar em 87 de uma forma muito, eu diria, gigante, né? Porque daí toma proporções enormes. E aí vai ter reações. Tem uma inversão durante a Guerra de 67, quem está no poder é o Partido Avodá, é o Levi Eshkol como primeiro-ministro, e depois disso você vai ter uma inversão para o Likud. E aí você começa a ter realmente outros tipos de políticas, talvez não como as de hoje, mas já começa a haver ali alguma mudança. Como que isso se dá dentro dessa sociedade árabe-palestina e com esse surgimento de lideranças como Arafat, como outras lideranças que vão aglutinar a opinião pública palestina, enfim. Da mesma forma que em 48 não cabia aos judeus declararem a independência do Estado árabe, cabia ao judeu declarar a independência do seu próprio Estado. Nenhum povo pode declarar a independência de outro povo. E a partir do momento que aquele povo não tinha ainda essa percepção nacionalista ainda e entende que aqueles países árabes que estavam em luta contra Israel, que eles vão fazer alguma coisa, mas eles acabam anexando essas terras, como a Jordânia e o Egito, mas também não dão nenhum tipo de cidadania mesmo para essas pessoas. Os árabes palestinos que estão sob o governo jordaniano até 67, eles têm direito a passaporte jordaniano, mas eles não têm cidadania plena jordaniana. E o mesmo acontece em Gaza. Então você não tem exatamente pessoas que são cidadãs de um país. Elas estão sendo ocupadas por dois países, o Egito e a Jordânia no caso, mas não necessariamente são vistas como cidadãs daquele país. Em 67, com a vitória de Israel, Israel se torna a Nova Jordânia e o Novo Egito para essas populações, o que não é percebido primeiramente como um grande problema, mas que posteriormente vai ser percebido como um grande problema. Isso tudo vai crescer. Como é que se dá como é que se acaba se construindo ou se constituindo tudo isso que vai desembocar lá em 87 na Intifada, o que se chama de primeira Intifada, mas como você bem colocou, na verdade são ondas e é a mesma Intifada até hoje, mas no mundo se fala de duas Intifadas, né? A primeira Intifada nos anos 80 e a segunda a partir dos anos 2000. O que leva a esse círculo que aumenta de violência? Bom, eu acho que a natureza humana de lutar para a liberdade. Uma pessoa que não está em liberdade não pode não pensar e procurar caminhos para se liberar. O povo judeu se formou como povo de escravos que saiu para a liberdade e a Zecher Litziat Mitzrayim, né, a recordança da saída do Egito é um das bases do pensamento religioso judaico. Então, desde 87 começou a
internacionalmente o assunto do conflito israelense e palestino, que Israel, se vendo como um país democrático, como é que ele pode ocupar outro povo e como que pode ocupar uma população sem direitos democráticos. Então, isso também dividiu a população israelense pelas suas opiniões, apoiando ou não a ocupação na Cisjordânia e os assentamentos. E eu, como jovem, naquela época, também comecei a desenvolver o meu pensamento político, que na época era bem direita, porque a indoctrinação educativa, ideológica, na qual eu cresci, ela encaminha as crianças, né, os jovens, para um certo pensamento de direito completo sobre a terra e sem ter muito sentimento ou pensamento sobre a experiência palestina, árabe, como é que um pensamento crítico sobre essa situação. E também não há nenhum encontro pessoal verdadeiro entre israelense que mora no assentamento e palestino, que é vizinho, mora bem perto, mas eu nunca encontrei, nunca tive diálogo nenhum, não conhecia nem sabia qual influência tem de viver sob a ocupação israelense. Que limites que eles têm na vida deles. Por mim, pela minha visão, eles eram livres. Eles viajavam, passavam, trabalhavam, tinha casa. Eu não vi uma violência sobre eles. Eu não pensei sobre quais limites que eles têm por não ter uma cidadania israelense. Isso surgiu em mim anos depois, muitos anos depois só, e o que também me fez passar uma transformação na minha vida pessoal também. E o que fez essa sua orientação política religiosa mudar? O que te fez pensar nisso? O primeiro pensamento que surgiu em mim foi quando eu tinha 18 anos. Eu fui numa delegação israelense de jovens para Portugal. É uma delegação, eu fui com uma companheira de uma escola de Jerusalém, que ela não é religiosa, não mora em assentamento, ela é de esquerda política, e a gente foi para Portugal para fazer um diálogo ou para interar com os jovens locais de Portugal sobre Israel, mostrar a cara bonita de Israel. Era 1992, não muito tempo depois do começo da Intifada, e quando eu voltei, foi um primeiro encontro meu com não-judeus da minha idade, e tinha muito desses em Portugal. Tem muita gente que não é judeu e não é árabe, e eu fiquei pensando no pensamento religioso, será que Deus criou tanta gente no mundo para não ter nenhum papel importante igual o papel que eu tenho como judeu, como parte do povo judeu bem pequeno na terra de Israel? Até aquela época, tem que entender, eu cresci no pensamento que o povo judaico é o povo escolhido. A gente está na Terra Santa, convivendo na Terra Santa, depois de 2000 anos, né, de exílio. A gente é o centro do mundo. Deus está bem focado em mim. E o que está acontecendo em volta é menos importante. É um pensamento, em português a gente fala que o mundo gira em volta do nosso umbigo, né? Exatamente. Não, pensamento... Totalmente umbiguento. Esse é umbiguento, era essa palavra boa, então. E é uma coisa louca de quando você cresce, é o que você falou, uma coisa que é uma bolha. Eu sempre brinco no Torá com Fritas que a população judaica do mundo não tem o poder de eleger um síndico de prédio, porque nós somos muito poucos. E aí você fala, nossa, eu com 20 anos saí e fui pra um lugar e nossa, as pessoas não eram judias, né? Sendo que pra muitos judeus essa é a regra. Você é sempre o animal exótico, assim, no lugar que você tá, e você vivia numa situação que era exatamente oposta. É muito interessante ver como o ambiente em que a gente tá inserido molda o nosso pensamento. Então, exatamente, eu saí da bolha e tive uma revelação por ter um novo ângulo de perspectiva sobre a realidade, e me fez pensar. Na época, eu era muito jovem ainda, com pouco conhecimento, pouca educação, né? Também tem o ritmo da vida e tinha que ir pro exército. Ainda foi uma saída completa da bolha. Foi uma experiência, né? Foram 2 semanas em Portugal. Foi uma época bem longa. Mas eu acho que a raiz estava lá, de entender, e mudando de ângulo, de perspectiva, muda a visão e dá um entendimento novo. E eu tive depois mais outras experiências parecidas. Me fizeram entender uma realidade mais complexa. Primeiro, reconhecer a humanidade
humanidade como igual e não me ver como um povo escolhido de ser especial, mas especial porque a gente tem o nosso jeito. Outras pessoas e outros povos são especiais por ter o jeito deles, tem a contribuição deles para a humanidade, que todos têm lugar no mundo. E esse pensamento que estava em conflito com a ideologia religiosa na qual eu cresci, que também não tem nem igualdade entre homem e mulher, por exemplo, na sinagoga. E eu percebi isso só com 30 anos. Começou a me atrapalhar por ver me incomodar. E essa situação me fez procurar a resposta e ler e estudar o assunto religioso, porque as mulheres não têm direito de participar na sinagoga, não são contadas para reza, não são parte do público ativo na sinagoga, então são espectadoras na sinagoga. Assim, eu descobri o judaísmo liberal, que é mais humanista. Então, eu mudei o pensamento político, depois mudou o religioso, através do ângulo humanista da vida. Bem interessante, Shlomo. Eu gostei muito da história do sair da bolha. Eu achei muito, muito interessante, porque a gente pode ter gente que esteja nos ouvindo e pensando, nossa, mas como assim? Só com 30 anos foi se incomodar que as mulheres não eram parte do público, não servia para contar minyan. Como assim? Só depois dessa idade foi perceber que, nossa, talvez não fosse bom para outras pessoas o que para ele era bom. O que eu fico pensando às vezes nesses casos é isso, é esse contexto que você dá da criação que a gente tem e do que a gente vê. A gente às vezes demora um pouco para se dar conta de algumas coisas. O que eu acho interessante do que você fala da saída da bolha, de se dar conta das coisas um pouco mais velho, porque, sei lá, tem gente que meio adolescente já vai perceber, e em geral, assim, quando a gente fala de perceber que as mulheres não tinham tanta importância, em geral, realmente os homens vão demorar mais pra perceber isso. A gente, já desde pequena, vai perguntar por que o irmão pode fazer uma coisa que a gente não pode, ou o primo, ou o amigo, porque ele é menino. E isso é uma resposta, assim, que todas as mulheres que estejam nos ouvindo vão ter uma história, uma situação dessa pelas quais passaram. Eu só soube muito tempo depois na vida que minha irmã tinha ouvido respostas assim. Eu não tinha a menor ideia que esse tipo de resposta existia, que os pais davam esse tipo de resposta. É fato. A gente só vai perceber depois. E eu acho que isso é interessante a gente ver que o meio em que a gente está inserido nos molda. E a gente vai ter a visão de acordo com aquilo que a gente conheceu da vida. E nem todo mundo vai se desconstruir aos 5 anos de idade, quebrando paradigmas e tendo epifanias. Agora, tem outra coisa que é curiosa nesse contexto todo israelense. A gente não está falando de um Shlomo que fosse um ultra-ortodoxo. A gente não está falando de alguém que morava lá em Mea Shearim vestido de preto e tudo mais. A gente está falando de alguém que cresceu dentro da Tzionut Datit, que é o sionismo religioso e tudo mais. E como tal, da mesma forma que vê como uma mitzvah ir morar nesses lugares, também vê como mitzvah servir o exército e essas coisas. O que eu quero dizer é, no exército existe uma igualdade, porque homens e mulheres servem o exército. Israel é o primeiro país da Idade Moderna a ter tido uma chefe de governo, ter tido Golda Meir como primeira-ministra. Muito tempo antes de Margaret Thatcher ser primeira-ministra, muito tempo antes de você ter tido uma Angela Merkel, uma Dilma, uma Cristina Kirchner ou outras líderes que a gente tem no mundo. Então, a gente olha para isso e fala assim, peraí, tem alguma coisa estranha. Uma das bases fundamentais do Estado é também o igualitarismo, mas quando você olha para a religião que permeia esse Estado, essa não é uma religião igualitária e as pessoas não se dão conta. Não é a maioria das pessoas que fazem assim, peraí, se na sociedade nós somos igualitários, vamos ser também na religião. A maioria das pessoas não fazem isso. As maiorias das pessoas falam, bom, eu sou uma pessoa igualitária, então não tenho nada a ver com a religião. E abrem mão da religião. Outros tantos de pessoas vão falar assim, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A religião é outra coisa. Como se não coubesse o questionamento dentro do judaísmo, o que é por si só uma das coisas mais absurdas que tem, porque a base do judaísmo é o questionamento o tempo todo. Então, é o perguntar, é o questionar, é o buscar enxergar por outros ângulos, como nós vamos ver no nosso episódio sobre o Talmud, ou como a gente já viu sobre Pessah, como a gente já voltou várias vezes a
esse assunto. E é curioso como a sociedade israelense, que é altamente questionadora no campo do religioso, não faz esses questionamentos. Nesse campo fino entre a religião e a vida civil, vamos dizer assim, que é nessa linha fina onde os dois se encontram, que é justamente na área dos territórios ocupados, a sociedade tem também ainda uma dificuldade grande em questionar esse tipo de coisa. Tem gente que é muito contrário à ocupação nesses territórios e tem muita gente que é totalmente favorável a essa ocupação e que diz que não tem outro jeito, e tem um monte de gente que não é exatamente favorável, mas não vê outra solução por enquanto. Por quê? Porque é difícil entrar nessa área e questionar de uma forma mais objetiva. É um Bein Ha'arbaim, assim, é um crepúsculo, onde o entardecer encontra a noite, aquele lusco-fusco, você não consegue entender muito bem onde ali se encontra uma ideologia religiosa e onde é uma questão política, militar, estratégica e assim por diante. E isso leva também a dificuldades dentro da sociedade, que leva a resultados de pesquisas curiosas, como uma porcentagem muito mais alta de quem não quer a ocupação, mas isso não se traduz nas eleições. Nas eleições, não necessariamente essas mesmas pessoas vão votar em partidos que expressem a mesma opinião que elas. Eu queria abordar um pouco isso, porque também tudo isso é um pouco enevoado, né? Como a gente disse antes. Existe parte da ocupação que é uma política de Estado desde o seu início e parte algo que foi um work in progress. Quando a gente viu, estava acontecendo, então vamos aproveitar e vamos fazer isso. E que partidos diferentes têm diferentes políticas no momento que estão no poder, mas nenhum partido de esquerda, quando esteve no poder, por exemplo, conseguiu interromper a construção de novos assentamentos e tudo mais, como eram as propostas internacionais, ou acabar com o assentamento. E justamente o único que vai acabar criando essa realidade de tirar um assentamento, retirar totalmente os judeus de lugares onde existiam judeus, foi a retirada de Gush Katif, que é a faixa de Gaza, e terminar com a ocupação de Gaza foi o Ariel Sharon, que historicamente era ligado ao Likud, ligado com um pensamento de centro-direita. Só que daí também formou-se uma realidade na faixa de Gaza que hoje é insustentável e que ela não é resultado diretamente de uma ocupação que exista hoje. Ela é resultado de uma ocupação que existiu. Agora, a situação de hoje é mais por conta da ocupação que existiu ou é mais por conta dessa retirada? E isso é hoje perguntas que a sociedade israelense se faz. Eu acho que é importante anotar que gente religiosa naturalmente é mais conservadora. Muda mais lentamente. Tradição, para mudar uma tradição, demora, precisa forças, precisa consenso que demora para atingir. Por isso você pode encontrar muita gente que na sua vida, fora da sinagoga, parece muito aberta, muito liberal, bem igualitária, mas a sinagoga está fora, como você falou, é outra coisa. A religião, a tradição é outra coisa. O que eu descobri, quer dizer, eu cheguei a realizar que, para mim, a sinagoga não é outra coisa. A sinagoga é um instituto da comunidade igual a qualquer outro. Exato, é um microcosmo da própria comunidade. Eu não posso, eu acho que é um conflito eu aceitar receber mulher como chefe, como professora, como diretora, como juiz, e não, quando entrar na sinagoga, me comportar como se fosse que eu estou indo 200 anos atrás, e não reconhecer a possibilidade das mulheres participarem igual eu participo. Então, esse conflito que eu encontrei, eu acho que é tipo de hipocrisia, eu acho. É minha crítica de hoje sobre o Shlomo daquela época. Os ultra-ortodoxos, eu tenho menos crítica, porque eles têm essa divisão também fora dessa sinagoga, tá? Tem menos hipocrisia. Eles estão aceitando, bom, não sei se é aceitando, gostando, não gostando, eles têm uma comunidade que está em todos os seus acontecimentos e instituições
religiões têm essa divisão, essa hierarquia entre homens e mulheres. É uma lógica social que permeia tudo, não só a sinagoga. Bom, tem uma coerência. Eu não aceito, mas tem uma coerência, exatamente. Claro. Mas nas sinagogas de Tatiloni, né, sionista moderna, ortodoxa moderna, já não faz sentido para mim. E falando nos ultra-ortodoxos, Shlomo, uma das coisas que eu acho que seria interessante a gente comentar é uma visão desses ultra-ortodoxos, de alguns grupos ortodoxos também, que é uma visão um pouco messiânica desses assentamentos na Cisjordânia. Acho que era uma coisa que valia a gente explorar um pouco, de por que essas pessoas são favoráveis a isso. Na verdade, esse século não está em grupos ultra-ortodoxos, está numa faixa de sionista religioso conservador. É uma parte de uma rede de yeshivot. Também é difícil generalizar, tá? Porque tem um pensamento religioso sionista que, sim, por ser uma pessoa de fé, acredita que ter o Estado de Israel estabelecido depois de 2.000 anos, multiplicar sua população 12 vezes em 75 anos, multiplicou 12 vezes o tamanho da população por causa da Aliyah, e construir um país tão moderno, tão forte, não é coisa simples, é uma coisa... Estar falando hebraico, reviver a língua hebraica... É um milagre por si só, na minha opinião. É um milagre, exatamente. Então, não pode não ver a mão de Deus nisso. Quem tem fé que o mundo tem um Deus, tem um Criador, tem um caminho de progresso do mundo que está indo, então não pode não ver a correlância. Então, esse é um pensamento, ver o milagre na existência de Israel. Agora, quem está mais radical, quando você chega nesse pensamento mais radical, você está pensando, ok, se já é um milagre, se a gente está num processo, então é o processo de Geulah. Geulah como fala-se Geulah em português? Redenção. Redenção. A gente está num processo de redenção. E redenção é um processo que vai só em uma direção, não vai para trás, certo? Só vai para frente. E esse pensamento é o pensamento messiânico que pode ser perigoso, porque se tem só uma direção, quando a gente vê, na realidade, a gente tem que interpretar tudo através dessa visão, que a gente está num processo de redenção, está indo só para frente. Então, tem que interpretar qualquer problema como o que Deus quer que aconteça, faz parte do processo. E o mais perigoso, né, que os fins justificam os meios. E que para chegar nessa finalidade, então, se eu tiver que fazer o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. E essa é a parte mais perigosa e explosiva desse tipo de pensamento, né? Aliás, quem está apoiando esses grupos tem apoio cristão evangélico americano, apoiando com muito dinheiro esses grupos, porque essa visão de redenção cristã também está dependente da existência do Estado de Israel e a volta de Cristo. Os muçulmanos não podem impedir esse processo, e a criação de um Estado palestino na Terra Santa muçulmano está atrapalhando esse processo. Na visão desses grupos. Grupos. E por isso eles financiam esses grupos judaicos mais radicais. Coisa melhor para empregar dinheiro. E vamos lá, né? Houve um tempo, e demorou muito para a judiaria na diáspora perceber isso. Durante muito tempo se falava assim, não, porque existe um certo, não digo controle, mas existe um certo equilíbrio entre Israel e a diáspora, porque se Israel faz algo que a diáspora não gosta, a diáspora segura financiamentos. E achando que isso é tudo. E eles não fizeram simples a conta de matemática como você fez, Ângela. A conta, você é uma minoria. Você é uma minoria. Então, o problema é que, a partir dos anos 70, quando vai surgir essas novas teologias cristãs judaizantes, de novo, não existe judaísmo messiânico, tá? No sentido de judaísmo que acredita que Jesus é Messias, isso não existe. Eu acho que os 4 judeus que estão presentes nessa gravação podem verbalizar isso, reforçando essa opinião. Eu vou começar por mim, dizendo que... Não, mas eu acho que é importante. Como professora, sabe? Porque às vezes tem coisa no Torá que a gente fala e eu fico, vocês não prestaram atenção no que a gente falou.
não existe judaísmo messiânico. Não tem judaísmo messiânico nesse sentido, de judaísmo que acredita em Jesus como Messias. O que existe são grupos evangélicos que judaizam, que importam elementos do judaísmo para dentro do seu culto. E esses grupos, obviamente, acreditam que Jesus é o Messias, mas ele não é um judeu que acredita que Jesus é o Messias, ele é um cristão que acredita que o formato da religião dele deveria ser o mesmo formato da religião judaica. É isso, é essa coisa. Agora, mas tudo isso está levando a gente para outro caminho, não é isso que eu quero dizer. O que eu queria dizer simplesmente é, a partir do momento que começam a surgir essa nova teologia e uma nova teologia dentro desses grupos que vai falar que a existência do Estado moderno de Israel é também sinal do retorno de Jesus, certo? A partir desse momento, esses grupos começam a movimentar e apoiar financeiramente grupos que estejam interessados em encaminhar cada vez mais assentamentos e tudo mais e inviabilizar qualquer possibilidade de criação de um Estado palestino. Obviamente que 10% dos cristãos norte-americanos deve ser um número muito maior do que os 100% dos judeus norte-americanos. Que eu estou só chutando, não sei se a esse número corresponde, mas se não for 10 é 20. Mas de toda forma, uma pequena parte desses cristãos norte-americanos é muito maior do que a totalidade dos judeus. E demorou muito tempo para os judeus da diáspora perceberem que eles não estavam com a mão do jogo, não. E que quem tá nem estava participando do jogo no primeiro momento. Não, né? E nem judeu né? Não, por isso, é isso que eu estou falando, né? Não estava participando do jogo no primeiro momento. E isso também é perigoso, porque é um tipo de messianismo que se retroalimenta. E agora eu faço a outra parte. Então, qual o judaísmo messiânico que realmente existe? Ele se chama judaísmo. A partir do momento que é uma tradição que diz que não tem Messias nenhum que veio, mas que existe uma era messiânica a ser alcançada, vamos colocar assim, seja se você acredita que é uma pessoa ou não o Messias, mas enfim, uma era messiânica futura, então toda essa tradição ela é messiânica, nesse sentido de que ela acredita que existirá esse futuro nessa era messiânica, como quer que seja que você acredite que ela será. Então, nesse sentido, sim, existe um judaísmo messiânico. Dentro, que é o próprio judaísmo. Então, esquece o termo judaísmo messiânico agora. Agora, dentro desse judaísmo é que você vai ter esses grupos mais radicais que entendem tudo o que gira em torno do país Israel como algo messiânico dentro da grande teleologia divina. De novo, eu reitero aqui o que o Shlomo falou, eu também vejo dessa forma. Eu acho que é impossível não ver milagres em várias coisas nesse sentido, né? Depois de 2000 anos de perseguição, a mudança da situação dos judeus em boa parte do mundo, o fato do hebraico ser falado, nada disso é óbvio por si só. Nada disso é minimamente óbvio. Andar por essas ruas que eu ando para fazer compra, eu vou comprar ovo e pão e cebola, porque é isso que acho que Nazi gosta de comer, né? Vou comprar ovo, pão e cebola no mercado e nesse caminho você faz esse caminho numa cidade onde não te era permitido entrar há pouco tempo atrás, historicamente falando. E eu vou comprar numa língua em que nenhum judeu há 100 anos, 150 anos, estava realmente, em grande número, sonhando que ia falar nesse idioma. Então, obviamente, a gente enxerga nisso, como pessoas religiosas que somos, a gente enxerga esse tipo de milagre. Mas daí, a transformar tudo e qualquer coisa em um passo a mais nessa direção, nessa finalidade, ela passa a ser perigosa no sentido de que qualquer coisa de ruim que se faça no meio do caminho, ou qualquer erro no meio do caminho, ele é justificável porque a intenção é a finalidade, e a finalidade é essa redenção messiânica. Nesse sentido é complicado. E aqui só um adendo, o Shlomo falou dos grupos mais conservadores, e aqui, Shlomo, a gente fala o tempo todo das correntes religiosas e a gente usa o termo conservador, obviamente, com uma outra conotação, porque a gente está falando do movimento reformista, do movimento ortodoxo, do movimento conservador. Então, quando o Shlomo fala dos judeus mais conservadores desse grupo de ortodoxos, não está falando da corrente que se chama judaísmo conservador, que a gente já falou também que o nome não é bom, e eu, como representante aí, quase ordenado já do
do movimento conservador, eu digo, o nome não é bom. Você tá no seu lugar de fala, né? Ele não é bom porque ele transmite uma outra ideia que não é a ideia que você quer transmitir, né? O judaísmo conservador é um movimento progressista, é um movimento igualitário, é um movimento pluralista. Então, mas com limites. Com limites que são limites. Quais são os limites? Os limites se a Allahá te permite fazer ou não permite fazer. Não, estica-se bastante os limites, é bem verdade, mas não rompe-se esses limites. Mas não é conservador no sentido político do termo. Reacionário. Não é reacionário, exato. O movimento é conservador no sentido que ele acha que tem que conservar a existência da Allahá e, obviamente, fazer os progressos que precisam ser feitos dentro desse escopo da própria Allahá. O mundo tá andando, né? Exatamente. E Allahá vem da mesma raiz da palavra alihá, que é o caminho, que é andar. Então, se o mundo está andando, a gente tem que andar junto. Então, Allahá é parte desse caminho. Dentro da nossa perspectiva. Por isso, o movimento conservador. Mas não que é um movimento de andar para trás. Daí você é conservador no sentido reacionário do termo. E quando a gente falou agora há pouco de setores conservadores dentro desse mundo ortodoxo sionista religioso, a gente está falando no sentido mais reacionário do termo. Que é muito do que a gente não concorda em termos de visão de mundo. Não é a nossa, do Torá. Do Torá com fritas. Do Torá com fritas. Eu acho que é bom deixar isso claro para quem está nos ouvindo, sabe? Porque a gente passa muito tempo falando da existência desses assentamentos e do que eles representam e de como aconteceram. E eu acho importante a gente deixar explícito que, em termos, são coisas com as quais a gente não concorda da maneira como está sendo feito. E acho que uma outra coisa que é importante, e aí eu vou falar que é a minha visão, e se o Theo concordar, ele pode dizer que sim, é a visão do Torá com fritas, mas eu não sei como isso seria feito, mas eu acho que é necessária a solução de 2 estados. Eu não sou cientista política, eu sou formada em letras, como disse aqui várias vezes. A minha segunda formação profissional é em mergulho, então eu realmente não saberia politicamente, culturalmente dizer como isso deve ser feito, não cabe a mim, mas eu acho que cabe a mim, como uma mulher judia sionista, dizer que sim, é necessária a criação de um Estado árabe dentro do território palestino, que é outra coisa. A gente fala muito, Palestina, tudo era Palestina, e esse não foi um incluindo nome a Jordânia. Incluindo a Jordânia. E mas acho que o mais importante é a gente dizer que esse não é um nome que foi dado nem por nós, nem pelos árabes. Foi um nome que foi dado a nós, como civilização ali, exato, por outras pessoas. Inclusive, na época do mandato britânico, os árabes não usavam esse termo, eles se recusavam. Os judeus usavam só em inglês, Palestine, em hebraico eles usavam Eretz Israel. É um nome que, na sua língua pessoal, nenhum dos 2 grupos aceitou. E que mais tarde, com o nascimento do nacionalismo palestino e tudo mais, aí sim eles passam a utilizar também o nome Palestina como identitário. Acho que isso são coisas que, enfim, em algum momento a gente disse, em outros episódios e nesse também, mas eu acho que é importante a gente colocar, agora que a gente tá chegando mais pro fim da nossa conversa, colocar isso um pouco em pratos limpos, né? Agora, essa é uma pergunta boa pro Shlomo, que você pode responder, não responder, ou responder dizendo acho difícil, ou responder não dando resposta nenhuma, porque ela é muito mais complexa do que qualquer um possa pensar, e eu mesmo tenho várias opiniões. Hoje, quais são as propostas para a solução dessa questão, a questão Israel-Palestina, e dentro dessas propostas, qual seria a mais viável e quais são os problemas todas essas propostas e se existe alguma que seja ideal? Eu sou formado em ciências políticas, primeiro título, mas eu não sou especialista. É uma pergunta bem complexa, porque cada dia que passa, a possibilidade de dividir a terra entre 2 povos fica mais complicada, fica menos viável. Já faz cerca de 10 anos que tem iniciativas bem originais, bem inovadoras de um território federal, como fala, compartilhado. Tem títulos muito, muito bonitos, 2 nações, uma terra, e até plano mais ou menos, detalhado, como pode ser
ser feito. Mas na realidade política que está, que não tem influência não só do conflito israelense e palestino, mas toda a área do Oriente Médio, com a guerra na Síria, com a intervenção iraniana nessa área através da Síria, através do Líbano, de Gaza, da faixa de Gaza, toda a conversa sobre solução está bem diminuída, está bem calada. E por isso também esses planos originais não ganharam muito apoio popular. E também eu acho que eu não estou vendo um diálogo, nenhum plano que é feito por aliança israelense e palestina. É um grupo israelense que tem uma ideia e procura gente lá do outro lado que vão gostar e vão, mas não é igual, não é egalitário. E por esse motivo eu não estou vendo uma chance bem grande desses planos do jeito que eles estão, de ganhar um apoio e chegar mesmo na mesa de solução para a política entre os grupos. E também tem que lembrar, também a sociedade palestina não é unida. Exato, não é monolítica, todos com a única opinião. Infelizmente, nesse momento, nesses dias, nessa época, não estou muito otimista de alcançar um progresso desse. Eu vejo gente que às vezes fala o problema foi em 67 não ter anexado tudo. E aí você fala, ok, mas se tivesse anexado tudo, e aí tudo vira Israel, qual a situação dessas pessoas que estavam ali? Elas ganham cidadania? Assim como os árabes que estavam em Israel ganharam cidadania árabe? Então, se você fizer isso, aí da noite para o dia você tem uma maioria da população cidadã que não é judaica, e aí acaba a perspectiva da ideia de um Estado judaico. Se você fala, como se aventou há alguns anos, anexa tudo e dá o direito o visto de residência para essas pessoas. Elas vão ser estrangeiros residentes. Existe esse conceito em Israel, ger vetoshav, né? O toshav é o estrangeiro que reside no país. Como tem no Brasil o RNE, o Registro Nacional de Estrangeiros. Mas isso é um problema, porque eles não são exatamente estrangeiros. A partir do momento que você anexa essa terra e eles são nascidos nessa terra, como é que você vai dizer que eles são estrangeiros residentes? Então também é um problema ético, social, político. Aí quando se fala em vamos dividir tudo, ok, vamos criar 2 estados para 2 povos, aí você tem todo o problema da retirada e desmantelamento dessas cidades israelenses que estão nos territórios palestinos. Se você falar, vamos criar, mas o que Israel construiu lá vamos manter, você vai criar um Estado palestino que não é um Estado, que é um monte de retalho de lugares que não tem continuidade territorial. Então é o tempo todo, você tem uma pergunta atrás da outra que nenhuma pergunta tem uma resposta boa e só gera outras perguntas, e é uma situação realmente, a situação que existia em 70 não é a situação de 73, não é a situação de 77, não é a situação de 82, não é a situação de 87. A questão tinha que ter sido decidido antes, mas não tinha uma melhor solução. Qual o problema? O problema é que só piorou a situação desde então. Então, mesmo opções que podiam ter havido antes, hoje elas não existem mais. Elas não têm mais a possibilidade de serem empregadas. Eu queria dizer que tem um ditado Yiddish que cabe muito bem na situação de e se. If the Bube wollte gehabt Beitzim, sie wollte gewähnt mein Seide. Minha avó tivesse Beitzim, ela seria meu avô. Se minha avó tivesse ovos, seria o meu avô. É isso. Quer dizer, o si não resolve nada. O si. A gente fala em história. Sis não existem na história. A gente vai pro terreno muito da elucubração. Exato. E aí fica... Nível das ideias. Essa voz que vocês ouviram agora é do Davi Beraha, que participou com a gente da gravação como a ponte da UJR, e vocês puderam ouvir em primeira mão um ditado em Yiddish. Então, obrigada, Davi, pela contribuição, foi muito boa. E eu acho que com essa fala dos meninos a gente pode encerrar o episódio de hoje do Torá com Fritas. No final do episódio, Shlomo, a gente sempre gosta de indicar alguma mídia relacionada ao tema. Pode ser um filme, enfim, um livro, alguma coisa. Você tem alguma indicação? Sim, na verdade, eu gostaria de recomendar um livro de um
psicólogo social americano que acontece ser judeu, mas não tem relação especial ao livro. Se chama o livro A Mente Moralista e o pesquisador é Jonathan Haidt, H-E-I-D-T. Ele explica muito bonito o pensamento liberal, o pensamento conservador e por que muita gente não consegue dialogar dos dois partidos hoje em dia. Dá explicação, dá uma visão muito interessante da realidade política que a gente tem no mundo inteiro hoje. Muito bom. Eu acho que eu já sugeri isso antes, mas eu acho que cabe aqui hoje muito bem também para dar conta da multiplicidade de opiniões e também das tensões que existem entre israelenses e palestinos e dentro dessas duas sociedades entre si, né? Entre judeus e entre palestinos e palestinos dentro dessas duas sociedades. O documentário, alguns dizem que ele já está muito datado, é verdade, ele tem 22 anos de idade, mas o documentário Promessas de um Novo Mundo, eu acho que ele ainda continua muito atual em outros tantos aspectos, de como existe uma desconfiança mútua entre as duas partes e por isso não se vê tentativas de se sentar na mesa de negociação de novo, de quais são as verdades absolutas que diferentes grupos repetem para si mesmo e que as crianças crescem dentro dessa visão. O documentário conta com a participação, é um cineasta que acompanha a vida de crianças palestinas e israelenses entre 8 e 13 anos de idade e ele vai conseguindo pegar ali essa complexidade toda das narrativas que existem nesses dois lugares. Perfeito. Eu vou indicar a série Falda, que tá no Netflix, que é bem interessante para mostrar um pouco do conflito israelense-palestina. Puxa um pouco a sardinha para o lado israelense, mas a série é boa. Porque a série é israelense. Porque a série é israelense, Eu quero dizer que a primeira temporada e a segunda são ainda mais reais. Deixa a terceira, já fica Hollywood demais. A quarta é super Hollywood, né? Eu tô terminando de assistir agora, é bem Hollywood. Mas a série é boa e tem, pra quem se interessar, tem homens muito bonitos, porque eu acho, aí eu vejo o milagre mesmo do Estado de Israel, porque realmente são os homens mais bonitos que eu já vi na minha vida, os israelenses. É uma coisa assim, é impressionante. Eles são um pouco baixinhos, mas eles são muito bonitos. É uma coisa impressionante. Quem tiver aí entre 18 e 26 anos, meninas judias, se inscrevam pro Taglit. Fica uma outra dica. As solteiras principalmente. Se tiver namorando, abre o relacionamento, quando voltar fecha, fica tudo tranquilo. Mas olha, vale a pena. Eu acho que então com isso a gente pode encerrar por aqui o episódio de hoje. Shlomo, de novo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui com a gente hoje para bater esse papo. Foi muito interessante, muito rico te ouvir. Fica já o convite para uma próxima, para um próximo assunto, enfim. Ótimo. Antes de terminar o episódio, queria só aproveitar para mandar um beijo grande e parabéns para os amigos do Foro de Teresina, Toledo, Fernando Barros, Thaís Bilenque. Parabéns pelos 5 anos no ar do Foro de Teresina. E falar para o Toledo que a campanha Faça Sua Mãe Ouvir o Foro de Teresina, lá na minha casa foi o contrário. Foi a minha mãe que me apresentou o foro e insistiu para que eu ouvisse. E no fim das contas, peguei gosto pelo podcast. Estamos aqui com o Torá com Fritas. É isso, queridos. Um beijo, parabéns, vida longa ao foro. Então, com isso, a gente termina por aqui o nosso episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com, o nosso Instagram, @toracomfritas. Podem nos seguir também no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @alu.santo. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima!